Olá, tudo bem com você? Hoje vamos falar de algo que parece pequeno, mas que destrói mais vidas do que qualquer tragédia externa. Vamos falar sobre um hábito silencioso, quase invisível, que você provavelmente pratica sem perceber. E o pior, você acredita que está apenas sendo justo. Estou falando de guardar na mente as faltas dos outros. Guardar o que disseram, o que deixaram de fazer, o que erraram. Guardar lembranças que não trazem nada além de dor repetida. Epicteto, o grande filósofo estoico que viveu como escravo e se tornou mestre, já falou sobre isso com uma clareza que assusta. Ele dizia algo muito direto: não são as coisas que nos acontecem que nos perturbam, mas sim o que nós mesmos pensamos sobre essas coisas. Ou seja, se você está sofrendo agora por algo que outra pessoa fez no passado, o problema não é mais aquela pessoa. O problema é que você continua, todos os dias, abrindo a porta da sua mente para aquela lembrança. Você está sendo seu próprio carcereiro. Pense comigo. O que acontece quando você guarda rancor? Você revive a cena. Você ensaia diálogos. Você imagina respostas que nunca deu. Você cria versões alternativas do passado. E tudo isso acontece dentro de você. A outra pessoa, muitas vezes, nem lembra mais do ocorrido. Enquanto isso, você está intoxicando sua própria alma. Epicteto chamava isso de desperdício do presente. Para ele, o único tempo que realmente existe é o agora. O passado já foi. O futuro ainda não veio. Quando você fica remoendo uma ofensa antiga, você está matando o seu agora. Você está trocando a única vida que tem por um fantasma. E ele ia além. Epicteto ensinava que devemos fazer uma pergunta simples diante de qualquer ofensa: isso depende de mim? Se não depende, não se preocupe. O que o outro fez não depende de você. O que o outro pensa não depende de você. O que o outro deixou de fazer não depende de você. O que depende de você? A sua reação agora. O seu julgamento agora. A sua decisão de seguir em frente agora. Só isso. Todo o resto é ilusão de controle. Mas talvez você esteja pensando: é fácil falar. Você não sabe o que fizeram comigo. E eu concordo. Não sei. Mas Epicteto sabia de uma coisa que poucos lembram: ele foi escravo. Ele teve o joelho quebrado propositalmente pelo seu dono. Ele viveu sob violência, humilhação e injustiça. E mesmo assim, ele dizia que ninguém pode te ferir sem a sua permissão. Isso não é filosofia de sofá. Isso é sabedoria de trincheira. Ele não estava dizendo que a dor não existe. Ele estava dizendo que o sofrimento prolongado é uma escolha. A dor vem do evento. O sofrimento vem da sua mente que se recusa a largar o evento. Agora, tem um ponto ainda mais profundo. Muitas pessoas acham que guardar rancor é uma forma de justiça. Como se o fato de você não esquecer fosse uma punição para o outro. Mas a verdade é cruel. O outro não sente o seu rancor. Quem sente é você. O outro dorme. O outro vive. O outro segue. Enquanto você acorda de madrugada remoendo a mesma cena. Então me diga, de quem é a paz que foi destruída? A sua. Sempre a sua. O rancor é como beber veneno e esperar que o outro morra. Não funciona. E aqui eu preciso fazer uma ponte. Porque essa mesma sabedoria que Epicteto ensinou no mundo greco-romano aparece de forma impressionante na Bíblia. Não é uma coincidência. É a mesma verdade escrita em duas línguas diferentes. Vamos à Bíblia. Provérbios, capítulo 19, versículo 11, diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência, e sua glória é ignorar as ofensas. Ignorar offenses. Não significa ser bobo. Significa escolher não alimentar o que não edifica. A Bíblia sabia disso há mais de 2000 anos. Outro exemplo. Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27. Iraí-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso é impressionante. A Bíblia reconhece que a raiva pode vir. É natural. Mas ela dá um prazo. Não durma com ela. Por quê? Porque a raiva guardada vira raiz de amargura. E amargura é uma prisão. Paulo, o apóstolo, dizia também: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, assim como Cristo vos perdoou. O perdão aqui não é um favor. É uma estratégia de sobrevivência espiritual. Quem não perdoa,
adoece a própria alma. E tem um versículo ainda mais direto. Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Jesus diz: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Isso é forte. O perdão não é opcional. É condição. Por quê? Porque o coração que guarda rancor está desconectado da própria fonte da paz. Você não pode estar com Deus e com o rancor ao mesmo tempo. Um anula o outro. Então temos duas tradições, aparentemente distantes, dizendo a mesma coisa. Epicteto, o filósofo estoico, e Jesus, o Cristo, concordam. Guardar lembranças negativas dos outros destrói você. Não o outro. Você. O estoicismo chama isso de perturbação da alma. O cristianismo chama isso de amargura de espírito. Os dois dizem: largue. Largue porque isso não te pertence. Largue porque isso não te serve. Largue porque você veio para ser livre, não para ser um arquivo de mágoas. Agora, vamos ser práticos. Como fazer isso na vida real? Epicteto nos dá um método. Ele diz que, diante de qualquer ofensa, você deve fazer 3 movimentos. O primeiro movimento é separar os fatos da interpretação. O fato é: alguém fez algo. A interpretação é: isso foi terrível, isso foi injusto, isso foi pessoal. Epicteto diz que a nossa dor não está no fato, mas na interpretação. Porque se você mudar a interpretação, a dor muda. Tente um exercício. Pense em algo que te ofendeu há anos. Agora se pergunte: o que exatamente aconteceu? Apenas os fatos nus. Sem adjetivos. Sem julgamentos. Você vai perceber que o fato é sempre menor do que a história que você construiu em volta dele. O segundo movimento é perguntar: isso está sob meu controle? Se não está, abandone. Não porque você é fraco, mas porque você é inteligente. Gaste sua energia apenas no que pode mudar. E o passado não pode ser mudado. Nenhum rancor reescreve a história. Nenhuma mágoa desfaz o que foi feito. Então por que carregar um peso que não pode ser transformado em ação? O terceiro movimento é redirecionar o foco. Epicteto dizia que a natureza nos deu 2 orelhas e uma boca para que ouçamos mais do que falamos. Mas eu acrescento: a natureza nos deu uma mente. E essa mente só pode focar em uma coisa de cada vez. Se você foca no erro do outro, você não foca na sua própria melhoria. Se você foca na injustiça que sofreu, você não foca na justiça que pode praticar agora. O rancor é um desvio de rota. É você olhando para o retrovisor enquanto dirige para um abismo. E tem um detalhe crucial. Epicteto alertava sobre o que ele chamava de contágio das almas. Ele dizia que conviver com pessoas amarguradas sem proteção espiritual é perigoso porque as opiniões e os problemas dos outros podem infectar a sua mente. O que ele queria dizer com isso? Simples. Quando você guarda rancor de alguém, você se torna parecido com aquilo que condena. Você começa a agir da mesma forma. Você fica reativo. Você fica defensivo. Você fica suspeito. E aos poucos, sem perceber, você se transforma no tipo de pessoa que um dia te machucou. O rancor não apenas te prende ao passado. Ele te deforma no presente. A Bíblia também fala disso. Hebreus, capítulo 12, versículo 15, diz: Vede que ninguém se aparte da graça de Deus, nem que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Raiz de amargura. É exatamente isso que Epicteto chamava de contágio. Uma coisa que nasce pequena, invisível, e vai crescendo por baixo da terra até que um dia ela estoura e contamina tudo ao redor. A sua paz, os seus relacionamentos, a sua saúde, o seu sono, tudo. Existe um erro muito comum aqui. Muitas pessoas pensam que perdoar é esquecer. E isso não é verdade. A mente humana não tem um botão de apagar. Você pode não conseguir esquecer um fato, mas você pode conseguir desarmar o poder emocional daquele fato. O perdão não é amnésia. O perdão é decidir que aquela lembrança não vai mais ditar o seu humor, as suas decisões, o seu futuro. É você dizer: isso aconteceu. Foi doloroso. Mas eu não vou mais alimentar isso. Eu vou seguir. Epicteto dizia algo belo sobre isso.
Ele dizia que nós devemos tratar as ofensas como tratamos os pesadelos. Quando você acorda de um pesadelo, você não fica o dia inteiro com medo do que sonhou. Você sacode a cabeça, lembra que aquilo não é real agora, e vive. Com as ofensas do passado, deveria ser o mesmo. Accord. Saia da cama mental. Aquilo já foi. Não está mais acontecendo. Você revive porque quer. E você pode parar porque quer também. Mas tem uma dificuldade real aqui. Algumas ofensas são muito graves. Não estou falando de pequenas chatices. Estou falando de traições, abusos, violências, abandonos profundos. O que Epicteto diria sobre isso? Ele diria que a gravidade da ofensa não muda o princípio, porque o princípio não é sobre minimizar a dor. O princípio é sobre não permitir que a dor do passado determine o seu presente. Ele mesmo viveu violência física. Ele mesmo foi injustiçado. E ele dizia: posso ser amarrado, mas não posso ser obrigado a sofrer. Isso é radical. Ele não estava dizendo que a amarra não dói. Ele estava dizendo que a escolha de sofrer para sempre está nas suas mãos. E a Bíblia também lida com isso de forma realista. O salmista, no Salmo 137, chora e diz: como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Ele não nega a dor. Ele expressa. Mas ele não fica lá para sempre. O salmo termina com confiança, não com amargura. O próprio Jesus, na cruz, disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Naquele momento, ele estava sendo executado injustamente. E ainda assim, ele escolheu não guardar. Se o Cristo na cruz pode perdoar, talvez nós possamos aprender a perdoar ofensas menores. Não por mérito nosso, mas por disciplina espiritual. Agora, eu quero propor um exercício prático. Pegue um papel agora, mentalmente ou de verdade, e escreva o nome de uma pessoa que te ofendeu. Pode ser recente ou antiga. Ao lado do nome, escreva uma frase curta: eu não vou mais guardar isso porque isso não me pertence mais. Depois, rasgue o papel mentalmente. Esse gesto simbólico é poderoso. Epicteto recomendava algo assim. Ele dizia que devemos anotar os nossos julgamentos falsos e depois queimá-los. Porque o ato físico ajuda a mente a entender que aquilo não é mais necessário. E tem outro ponto. Guardar lembranças negativas dos outros muitas vezes esconde uma armadilha psicológica. Às vezes a gente guarda rancor porque, no fundo, acredita que se esquecer, a pessoa vai sair impune. Mas a justiça não é sua para fazer. A justiça pertence à ordem das coisas. Epicteto diria que você não pode controlar se o outro será punido ou não. Mas você pode controlar se vai continuar sofrendo. E a Bíblia diz: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, entregue isso. Não é seu trabalho. Você foi chamado para viver, não para ser o juiz do mundo. E aqui vai algo que pode doer, mas precisa ser dito. Quando você guarda rancor, você está, de certa forma, se colocando no centro. Você está dizendo: o que fizeram comigo foi tão importante que merece destruir o resto da minha vida. Isso é um tipo de orgulho disfarçado. É achar que a sua dor é maior do que a sua liberdade. Epicteto diria: você não é tão importante assim. O universo não parou quando você foi ofendido. E você não precisa parar também. A liberdade, para os estoicos, era o maior bem. E a liberdade começa dentro da mente. Quem guarda rancor não é livre. Quem guarda mágoa carrega correntes invisíveis. A pessoa que te ofendeu pode estar a 1000 quilômetros de distância, vivendo feliz, e você ainda está preso a ela. Quem é o verdadeiro escravo aqui? Você. Por escolha própria. Mas há uma boa notícia. Assim como você aprendeu a guardar, você pode aprender a soltar. O cérebro é plástico. Os hábitos mentais podem ser desfeitos. A cada vez que você escolhe não remoer, você enfraquece o caminho neural do rancor. A cada vez que você redireciona o foco para algo produtivo, você fortalece o músculo da paz. Não é mágica, é treino. Epicteto comparava isso a atletas. Um atleta não se torna forte com um único movimento. Ele repete, ele persiste, ele corrige. Com a alma é a mesma coisa. Então, na prática, o que fazer quando a lembrança ruim vier? Primeiro,
Respire fundo. Reconheça, isso é uma lembrança, não é o agora. Segundo, agradeça a si mesmo por perceber. Terceiro, mude de foco imediatamente. Levante. Ande. Beba água. Faça algo que exija atenção. O segredo não é lutar contra a lembrança. O segredo é não dar palco para ela. Ela vem, você não recebe. Ela insiste, você vira as costas. Com o tempo, ela desiste. Toda chama sem combustível se apaga. O seu rancor morre de fome quando você para de alimentá-lo com atenção. E tem uma última camada. Perdoar não significa reconquistar a confiança. Você pode perdoar alguém e nunca mais falar com essa pessoa. Você pode perdoar e manter distância. Você pode perdoar e ainda assim se proteger. O perdão não é sobre reatar. O perdão é sobre cortar o cabo que liga sua paz àquela pessoa. É você dizer, o que você fez foi errado, mas eu não vou mais pagar o preço. A confiança se reconstrói com atos, não com palavras. O perdão, por outro lado, é um ato solitário. Você pode perdoar sozinho. Você pode perdoar sem que a outra pessoa saiba. Você pode perdoar até mesmo depois que a pessoa morreu. Porque o perdão é para você. É o seu remédio. É a sua libertação. Epicteto nos deixou uma imagem poderosa. Ele dizia que a vida é como um banquete. Quando um prato passa por você, você pode pegá-lo com gratidão. Se o prato passar, não segure. Não corra atrás. Não grite pelo prato que já foi. Espere o próximo. Muitas pessoas passam a vida inteira correndo atrás de pratos que já passaram. Estão com fome, mas não comem porque estão presas ao que já foi. Não seja essa pessoa. O que passou, passou. O que te ofendeu, passou. O que te feriu, passou. O que resta é o agora. E agora você pode escolher. Agora você pode respirar. Agora você pode largar. E a Bíblia ecoa isso com uma beleza única. Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19, diz: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Deus está sempre fazendo algo novo. Mas você não vê o novo se seus olhos estão cheios de velhas mágoas. O novo exige mãos vazias. Exige coração leve. Exige memória curta para o mal. Para encerrar, quero deixar uma frase de Epicteto que resume tudo o que falamos. Ele disse: a alma é como uma tigela de água. Se você a agita, ela reflete mal. Se você a deixa em paz, ela reflete o céu. O rancor agita sua alma. As lembranças guardadas criam ondas que distorcem tudo. A sua paz, a sua clareza, a sua capacidade de amar, tudo fica turvo. Mas se você aprende a não guardar, se você solta o que não te serve, a sua alma se aquieta. E então, pela primeira vez, você começa a ver o céu refletido dentro de você. Você não nasceu para ser um depósito de mágoas alheias. Você nasceu para ser livre. E a liberdade começa agora, nesta decisão. A partir de hoje, toda vez que uma lembrança negativa de alguém vier à sua mente, você vai dizer: isso não me pertence mais. U de Volvo. U soltou. U sigo. Faça isso uma vez. Depois outra. Depois outra. Até que se torne automático. Até que a paz não seja mais uma conquista, mas o seu estado natural. Largue o que não te pertence. Inscreva-se, compartilhe e aperte o sininho.